entrada do Endrick na estreia da seleção na Copa do Mundo. Gente, o Brasil melhorou no segundo tempo. O começo foi péssimo, o começo da seleção brasileira. Melhorou no segundo tempo, mas o Endrick merecia entrar. Eu não entendo por que o Endrick ficou fora. Ele podia ter ajudado muito no ataque. Pelo menos no meio do segundo tempo. Até porque o Rafinha tava mal no jogo. O Rafinha não fez um bom jogo. Eu sei que o Ancelotti deve querer não tirar a confiança do Rafinha e do Vinícius Júnior, que são os caras da frente no Brasil. Mas hoje faltou entrar o Endrick. É o cara que tem estrela, é o cara que faz gol sempre que entra. E como o Rafinha não estava num bom dia, o Rafinha pode continuar sendo titular, mas saía no meio do segundo tempo para o Endrick buscar uma chance. Quando o jogo ficou difícil, pensei logo, Endrick vai entrar. O Endrick aproveita muito bem as chances que ele tem na seleção brasileira. Então hoje, como não foi um bom dia do Rafinha, ele merecia ter entrado, ele merecia ter tido uma chance. Achei o resultado ruim? Não. Não achei um mau resultado contra Marrocos. É um time forte. O Brasil melhorou no segundo tempo, mas eu acho que faltou o Endrick ter um pouco de minutagem nesse jogo. O Casemiro está um trator, amarelo e lento, né? O Casemiro está um trator, amarelo e lento. Chega atrasado em todas. Horroroso. Tem que ir pro banco com um jogo. Um jogo. Bruno Guimarães, meu primo, mal. Até porque vai cartear com quem ali também, né? Casemiro mal. Rafinha fez um jogo de esforço, correu, tentou, mas também não jogou bem. Discreto demais, né? Então, além de não termos jogado com o setor de meio campo, que não existiu, nós não temos laterais, gente. Nós não temos laterais. Lado direito com o Ibañez, que não é da posição, o Ibañez foi mal também, porque não sabia se marcava o adversário, se marcava o Casemiro, né? O Douglas Santos ficou ali, não marca tão bem, mas também não apoia, bem discreto, né? Então, um jogo ok ali, ok para razoável do Douglas Santos. Então, nós jogamos com pelo menos 5 jogadores muito mal no jogo. E ainda assim, não perdemos. Não perdemos. E só mais um aqui também que foi mal pra caceta. O Igor Thiago. Não viu a cor da danada. Aliás, eu não entendi por que o Ancelotti meteu ele no time titular. Com o Endrick voando? Endrick vive uma boa fase e poderia ter feito a diferença. Como tá? Não entendi. Não entendi mesmo. E outra coisa, repare que o Alisson durante o jogo não trabalhou, salvou ali no último minuto, né? E praticamente não trabalhou, de certa forma até que a defesa foi consistente, né? Então eu só sou obrigado a admitir também que o time melhorou com o Fabinho, melhorou e bem com o Fabinho, que não deveria sair mais do time. Casemiro é banco, porque o Fabinho marca melhor, não chega atrasado como o Casemiro. O Danilo eu acho que vai garantir a lateral direita ali. Sou obrigado a admitir também que foi melhor do que o Ibañez, mas porque o Fabinho entrou, porque mexeu no meio campo, dá mais consistência para lateral e é da posição, né? O Danilo no meio campo entrou, jogou pouco, fez um jogo ok. Então a gente jogou com pelo menos meio time rendendo muito abaixo do esperado. E quem salvou o Brasil foi exatamente o setor de onde mais se espera. Linha de frente com o Vini Júnior ali, foi com ele que veio a salvação. Empatamos com o adversário duríssimo, jogando só com meio time, meio time. O Brasil empatou com meio time, jogando mal pra cacete. E o Ancelotti tem que falar, Ancelotti, explicar. A seleção jogou bem em alguns momentos, mas faltou mais de eficiência. E ó, tem que mexer nessa caceta desse time aí, para fazer saldo contra o Haiti, porque é saldo de gols que deve definir a classificação da chave. E coloca o Endrick para jogo, Ancelotti. Coloca para jogo. Isso. Respeito a decisão do treinador, mas eu teria colocado o Endrick. Explica pro repórter. Não é possível. Outra coisa que eu achei curiosa. O Brasil atacou com controle, que Marrocos ficou sem finalizar dos 30 aos 96. O Brasil controlou boa parte do jogo depois que empatou. Só que atacou com pouca contundência, né? Não gerou quase nada. E um ataque sem contundência do Brasil, nem um minuto para o Endrick. Jogaram os 4 de início, depois ainda jogou Matheus Cunha, Luiz Henrique e, bom, depois entraram meio-campistas, né? Entrou Danilo, entrou Fabinho e entrou o Danilo Santos, meio-campistas e lateral. Mas dos 8 atacantes à disposição, porque o Neymar ainda não está, na verdade, com o Neymar são
porque tem um Paquetá que não é atacante, né? Mas enfim, não jogaram Martinelli, Endrick e Ryan. E o Endrick, que parecia que seria a primeira ou segunda substituição, né? Já chamou a atenção o Igor Thiago ter saído jogando de cara. E o Endrick é muito contundente. O Brasil atacava meio plano e o Endrick é esse cara que gera coisas diferentes, que arrisca coisas diferentes e não entrou. Que num segundo momento tenha entrado o Matheus Cunha e tenha refeito 4-4-2, o Matheus Cunha entrou bem, tudo bem. Mas uma das mudanças do intervalo, eu acho que deveria ter sido a saída do Igor Thiago e a entrada do Endrick, porque lá na frente também estava faltando alguém para brigar melhor com os defensores do que Quando o Brasil precisava de gol, muita gente sentiu falta o dele. Igor Thiago estava conseguindo fazer, e para gerar alguma coisa mais do que o Igor Thiago poderia, porque o Endrick gera finalizações, mas ele também gera espaço, também gera O talento de Endrick não pode ficar tanto tempo no banco. passe, coisas que o atacante do Brentford oferece menos. Por que não dá para pôr dois volantes que marcam, saem para o jogo, mais um meia na frente e um cara de movimentação e dois atacantes como Vinícius Júnior e Endrick na frente? Ou três atacantes com Ryan, Endrick e Vinícius Júnior. Eu defendo a juventude. Eu defendo a agressividade, a coragem, a sede de chegar ao pote. Que alguns jogadores da seleção brasileira já perderam a fome, cara. Eles não passam mais fome. E Endrick, Ryan, são aqueles caras que estão querendo um prato de comida. E quando eu falo prato de comida, não é que eles ganham pouco. Eles ganham muito dinheiro. Eu estou falando de sucesso, de competição, de jogar grandes jogos. O Endrick e o Ryan estão com fome. E outros jogadores não têm mais essa fome. Casemiro não tem fome. Casemiro, para mim, não devia nem ter sido convocado. É um jogador que vai pela carteirada de ser o segurança do mister. Né? Não é homem de confiança, é o segurança do mister. Então, cara, enquanto não renovar a seleção brasileira, enquanto não quebrar essa panela, nós estamos falando dessa panela faz 3 Copas, gente. São 3 Copas do Mundo que, quando tem debate, a gente entra nessa questão. Temos que quebrar a panela. Tem que chegar um treinador e quebrar a panela. Ninguém quebra a panela. Ninguém quebra a panela. E o jogo fica empacado. Esse esquema que ele colocou hoje, claro que jogaria. O Geraldão era forte fisicamente, virava, cabeceava bem. Não foi isso que ele quis com o Igor Thiago. E que ele falou? Eu quero o Igor Thiago porque ele é alto, nós vamos ter a jogada aérea. Qual foi a jogada aérea no primeiro tempo? Aquela que ele furou a cabeçada. Não teve jogada aérea. Não teve cruzamento da linha de fundo para você saber que a presença dele ia ser útil ou não. A única jogada aérea, de verdade, aquela jogada aérea para fazer gol, ele furou. As outras jogadas aéreas foram um chutão de trás para ele pular com o zagueiro para dividir. A maioria os zagueiros ganhavam, tanto um do lado como do outro. Ou quando ele ia matar a bola voltava para o meio campo do Marrocos. Então, se for nesse sentido que você está falando, Juca, o Geraldão faria um papel muito melhor. Excepcionante para mim foi o Carlo Ancelotti. Eu coloco o mau futebol da seleção brasileira na conta dele. Totalmente na conta dele. Segundo, você conversar com o Igor Thiago, ok. Você vai tentar um modo de atacar, um cara grande dentro da área, um cara que cabeceia bem, forte fisicamente, mas não funcionou o primeiro tempo inteiro. Tira no intervalo e coloca o Endrick. Eu tiraria Rafinha e Igor Thiago no intervalo. E colocaria Endrick e Ryan no intervalo. Faria um ataque muito mais rápido. Concordo com essa análise sobre Endrick. Muito mais agressivo, muito mais jovem, muito mais empolgante, sabe? O segundo tempo, aqui no estádio, a torcida brasileira, a torcida de Marrocos também, no segundo tempo, eles podiam ter dormido, eles podiam ter feito qualquer coisa, sair. Faz sentido o que está certo. E comprar pipoca e voltar, que não ia mudar nada. Não mudaria o jogo em nada. E muito por responsabilidade do Carlo Ancelotti. Muitos torcedores pensaram mesmo. Demorou para mudar, mudou mal, deixou o Rafinha os 90 minutos. O Rafinha não dominou uma bola, o Rafinha não deu um passe, o Rafinha não chutou uma bola. O Rafinha, ele perdeu todas as divididas. Ele não aconteceu pelo lado direito e depois centralizado foi pior ainda. E o Endrick aqueceu. O Endrick lembrou o Jorge Mendonça, né? Em 78. Aqueceu o segundo tempo inteiro. E o cara não põe não põe o garoto, que no último jogo fez gol da vitória, que no penúltimo jogo entrou e desequilibrou. Cara, eu não sei o que passa na cabeça de treinador da seleção brasileira. Essa discussão mostra o quanto o Endrick é importante para o futuro do Brasil. Porque não é só o Carlo Ancelotti, o Dorival Júnior fazia a mesma coisa com o Endrick. Qual é o problema? Falta coragem para colocar um garoto de 19 anos, centralmente titular da seleção brasileira. Ninguém tem peito de fazer isso.
Um treinador ganhou várias Champions, todas as ligas europeias, jogou 2 Copas do Mundo como jogador, fez parte do grande time da Roma, grande time do Milan. Todo mundo esperando que a personalidade do Carlo Ancelotti fosse a diferença para a seleção brasileira e nem ele tem peito de colocar o Endrick no jogo. O potencial do Endrick merece mais espaço na seleção. De Copa do Mundo? Isso aí me desesperou. Mais do que o Igor Thiago, Juca, me desesperou ver o Endrick no banco e não entrar no jogo. Isso eu fiquei desesperado. Pô, brincadeira esse treinador da seleção brasileira, hein? Isso é um absurdo, cara. Escalou errado. Casemiro, um jogador medíocre. Um jogador que não marca ninguém. O tal do Igor Thiago não pode jogar. Não joga no Corinthians. Não joga no Corinthians, o Igor Thiago. Só consegue cabecear a bola. Aí Bruno Guimarães jogou muita bola, Vinícius Júnior arrebentou com o jogo, mas um resultado muito ruim para a equipe do Corinthians. E mais ainda, hein? Absurdo não ter colocado o Endrick. Tá de sacanagem com o Endrick. O cara que ganha 6 milhões para ser treinador da seleção brasileira. Essa vergonha, o que você fez. Você tá de brincadeira, Ancelotti. Você tá de palhaçada. Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Tô saindo da rádio aqui, ó. Da TV Bandeirantes. Escala mal o time. Casemiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá. Vai tomar no dancinha do Paquetá. Vai se dancinha do Paquetá. Joga nenhuma. Ibanhas. Igor Thiago. Não. Vamos mudar. Bota o Danilo Santos. Bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Ryan, bota o... O que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, eu não consigo entender como é que Muita gente ficou surpresa por não ver o Endrick no campo. o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. Agora é impressionante o seu Ancelotti, que não teve visão nenhuma de substituição. Aí vou de novo. Preterido, preservado, cuidado, boicotado, sabotado ou boicotado. Por que acontece isso? Essa reportagem tá quicando e eu tô me punindo, tô me incluindo aqui, tá? Você vai dizer, mas você é jornalista, então, eu também estou falhando no meu trabalho de não entender por que acontece isso, por que acontece isso com o Endrick. E o pior de tudo é que quando ele tem a oportunidade, quando ele entra, 90% das vezes ele resolve. Não é aquele cara, porra, ele não tá jogando, beleza. Vou colocar. É por isso que é mais alarmante. É difícil entender essa decisão. Depois da boa fase dele. Exato. Aí você coloca, ele resolve. Você coloca no Real, ele resolve. Você coloca no Lyon, ele resolve. Você coloca na seleção brasileira, ele resolve. O Endrick já mostrou que pode decidir jogos importantes. E aí, PQP, na hora que ele tem que jogar, começar uma Copa do Mundo ou entrar no intervalo, ele não entra! E aí, o que vai acontecer agora? Não, calma não. Eu tô com medo, calma. O que vai acontecer agora? Sparrow. Coach Sparrow! Segura o homem rio, sim. A seleção brasileira parece que teve algum acidente cardiovascular que você fica, né, de um lado um pouco mais inoperante. Eu sei que as lesões não ajudaram, mas se as lesões não estão ajudando e o técnico é um técnico que se adapta, me parece que ele está fazendo o contrário do que a gente viu na carreira dele, né? Ele está tentando transformar o Ibanhas no Wesley, ele está tentando transformar o Paquetá no Estevão. A gente precisa entender que a gente não tem esses jogadores e adaptar o time em relação a isso, sabe? Não gosto, cara. E tem a questão do Endrick, né? Sim. Não acho que o Endrick mereça não entrar no jogo desse. Não entendi. O Endrick ficou fora. Ele poderia ter ajudado muito no ataque. Não acho. Eu não consigo entender que a quinta substituição não tenha sido o Endrick no lugar do Rafinha, por exemplo, sabe? O Rafinha precisava sair desse jogo. E ele não saiu. E ele jogou os 90 minutos, sem merecer. Eu tenho certeza que o Rafinha sabe disso. Eu não consigo imaginar, conhecendo um pouco o Rafinha e vendo que ele joga no Barcelona, que ele sai de campo satisfeito com a própria atuação. Porque ele precisa ser um protagonista, ou pelo menos um coprotagonista,
E ele hoje foi um dos piores jogadores da seleção brasileira em campo, equilibrando expectativa e realidade. Então, cara, assim, para a partida contra o Haiti, é fazer saldo, sim ou sim. Não estamos na condição de pensar nisso. Teremos que nos colocar nessa condição. Porque o Brasil vai precisar golear o Haiti para depois, num jogo difícil contra a Escócia, conseguir uma vitória apertada, muito provavelmente, e ver se o Haiti vai ser o fiel da balança em relação ao saldo de gols do Marrocos, que muito provavelmente vai golear o Haiti e vencer a Escócia. E aí, rapaziada, essa decisão do treinador ainda vai dar muito o que falar. Bom, essa foi a minha opinião sobre esse assunto. E você concorda que o Endrick deveria ter jogado? Deixa o seu comentário aí, bota o like, se inscreve no canal.